sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Na última parte da nossa congregação de hoje, que vai culminar aqui com a nossa ceia, nós vamos continuar no livro dos Atos dos Apóstolos. Nós estamos no capítulo 15, versículos de 7 a 11. E antes que eu fale mais alguma coisa, o Espírito de Deus me manda dizer que houve muitas curas nesse momento. Aleluia. Você em casa também receba a cura, a mão poderosa do Senhor te curando, operando na sua vida. Aleluia. Bom é o Senhor. Neste texto que vai do versículo 7 ao versículo 11, que nós demos o título de Pedro, está acontecendo o primeiro concílio da igreja de Jerusalém, no capítulo 15, quando os apóstolos e os presbíteros, pastores daquela época, se reuniram para examinar uma questão que se levantou. Se levantou uma questão na igreja que estava ameaçando a unidade da igreja, a unidade dos crentes. E eles então se reuniram para examinar aquela questão. A questão era que judeus convertidos ao cristianismo estavam querendo obrigar que gentios, pessoas que nunca tinham sido judias e foram convertidas a Cristo, a realizarem a circuncisão, que não faz parte do cristianismo, fez parte do judaísmo e não faz parte do cristianismo. E os judeus convertidos ao cristianismo, que eram circuncidados porque eram judeus, queriam obrigar todos os cristãos convertidos de outras nações que não eram judeus, também a circuncidarem. E isso levantou uma questão que foi resolvida neste concílio de Jerusalém. Os apóstolos estavam aí presentes e alguns desses apóstolos tiveram a palavra para falar aí nesse concílio que levou a essa conciliação e a resolução desse problema. Um desses apóstolos, é claro, foi o apóstolo Pedro, que falou aí nesse concílio, tá? O que o apóstolo Pedro falou ficou registrado aí nesses versículos de 7 a 11. Nos versículos de 7 a 9, o apóstolo Pedro lembrou àquelas pessoas, aqueles homens que estavam ali, que ele mesmo, Pedro, foi chamado a pregar o evangelho aos gentios, quando lá no capítulo 10, nós passamos por todo esse ensinamento aqui, no livro dos Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro foi guiado por Deus a pregar na casa do centurião Cornélio, que não era judeu, era um centurião romano, era um gentio, e toda a sua família de gentios, de pessoas que não eram judias. E Pedro contou como todos eles creram no evangelho e como Deus derramou sobre eles o Espírito Santo, sem fazer distinção se eles eram judeus, se eles eram circuncidados ou não. Eles foram todos cheios com o Espírito Santo e se tornaram filhos de Deus, igreja de Deus, verdadeiros cristãos em Cristo Jesus. E aí Pedro concluiu nos versículos 10 e 11, dizendo que colocar qualquer jugo a mais sobre pessoas que Deus já converteu é um jugo desnecessário, tá? É isso que Pedro vai falar, encerrando a sua participação aí nesse concílio, nos versículos 10 e 11. Versículo 10 ele fala sobre o jugo, e no versículo 11 ele fala sobre a graça. Vamos ver primeiro então o versículo 10. Agora, pois,
Por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Vamos repetir? Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Aí ele falou sobre jugo, nós vamos explicar isso. E no versículo 11 ele fala sobre a graça. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Juntos? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Aleluia. Esses dois versículos aqui, que encerram a participação do apóstolo Pedro nesse concílio, devem ser entendidos por nós hoje da seguinte maneira: o que é a graça? A graça pode ser resumida naqueles elementos que eu já citei aqui para vocês, do avivamento da reforma protestante por Martinho Lutero. Tudo o que nós precisamos é a graça, a fé e a palavra. Repita comigo: a graça, a fé e a palavra. É tudo, amados. É tudo e só isso que nós precisamos. Viver pela graça, viver pela fé, viver pela palavra. É isso que o Pai quer de nós. E nós não devemos jamais nem aceitar uma quarta coisa, e não devemos jamais impor sobre ninguém uma quarta coisa, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, milésima, sei lá. O que estava acontecendo aqui, e por isso Pedro disse no versículo 10, uma palavra muito forte, né? Por que tentais a Deus? Por que tentais a Deus? Querendo colocar um jugo sobre as pessoas que Deus não está colocando. O que o Senhor veio fazer na nossa vida é livrar os nossos ombros de todo jugo. Ele veio tirar o jugo de sobre nós. O jugo do pecado, o jugo da condenação. Jesus tirou esse peso das nossas costas pela obra da salvação. E nos deu a graça, nos deu a fé e nos deu a palavra. Isso basta. A graça, a fé, a palavra. É isso que nos basta, amados. É tão simples. Essa é o que nós dizemos como simplicidade do Evangelho de Cristo. O Evangelho não é complexo, o Evangelho é simples. Essa é a simplicidade do Evangelho de Cristo. A graça, a fé e a palavra. É aí que deve estar centralizada a nossa vida cristã. Vamos trazer isso para os dias de hoje. Olha o que aconteceu no decorrer de um pouco mais de 500 anos de reforma protestante na face da terra. Surgiram muitas denominações, uma diversidade de denominações. E essas denominações, muitas delas, na sua maioria, para não dizer todas, caíram na tentação de ficar competindo por membros.
tentando com todas as forças segurar membros na denominação, né, para que esses membros não saiam em busca de uma outra denominação, vão para outra denominação e saiam daquela denominação. E o que eles pensam é: qualquer pessoa que sair da nossa denominação, ela vai sair levando o dízimo dela e as ofertas dela. Eles não dizem isso, mas é isso que pensam. E por isso trabalham para segurar pessoas nas igrejas. E como que eles trabalham? Colocando sobre essas pessoas que Jesus salvou, porque nenhuma denominação salva ninguém, colocando sobre as pessoas que Jesus deu graça, Jesus deu a fé, e Jesus colocou a Bíblia na mão delas, colocou acesso a elas à palavra de Deus. Essas igrejas querem colocar julgos denominacionais sobre as pessoas, leis denominacionais sobre as pessoas, porque uma determinada denominação tem um tipo de lei que é só dela, para que com essa lei ela subjugue os seus membros. Outra denominação já tem outro tipo de regras, outro tipo de leis que colocam sobre as pessoas. O que elas fazem? Olha, pela conversão, nós fomos revestidos de Cristo. Nós recebemos as vestes, a veste nova de Cristo. E aí a denominação quer fazer o quê? Quer colocar a camisa da denominação por cima da veste de Cristo. A denominação quer colocar o uniforme da denominação em cima da veste de Cristo. Nós não somos membros de nenhuma denominação. Pela obra da salvação, nós fomos feitos membros do corpo de Cristo. Nós não somos membros de uma igreja, nós somos a própria igreja, que é o corpo de Jesus Cristo. E quando uma denominação quer impor suas leis, impor seus usos e costumes, impor as coisas que fazem com que essa pessoa deixe de ter a cara de Cristo e passa a ter a cara da congregação, porque na Bíblia os discípulos de Cristo foram chamados cristãos. Atos 11, 26, nós já vimos isso. Mas com o fator denominacional, agora eles não são mais cristãos, eles são assembleianos, eles são presbiterianos, eles são batistas. E tem alguns até que saem por aí, até na televisão, dizendo: eu sou a universal. Eles não vivem e nem prezam pelo nome de Jesus, mas pelo nome da denominação. E isso é abominável aos olhos de Deus, porque isso é jugo desnecessário, jugo estranho sobre as ovelhas de Cristo Jesus. Fomos salvos para ser transformados, como Paulo escreveu em Romanos 8, 29 e 30. Fomos salvos para ser transformados na imagem de Cristo, e não para levantar uma bandeira denominacional ou uma placa denominacional. E o que essas placas denominacionais fazem? Elas fazem uma
divisão na cabeça dos crentes e dos descrentes. Por que os crentes são divididos? Deus não é o mesmo? Não é o mesmo Pai? Não é o mesmo Jesus? Não é o mesmo Espírito Santo? Não é a mesma Bíblia com os mesmos 66 livros? O que divide os crentes? O jugo que cada denominação coloca sobre eles, para prendê-los ali, naquela denominação. Aí eu fico aqui nessa denominação, porque nessa denominação eu obedeço essa palavra aqui, naquela denominação não tem isso que tem nessa. Que horror está acontecendo nas igrejas. E além dessa divisão acontecer na cabeça dos crentes, ela acontece também na cabeça dos descrentes. Eu já preguei o evangelho para muitos descrentes que me perguntaram assim: Edivaldo, tá bom, vamos supor que eu me converta, você está pregando para mim? E eles falam assim: vamos supor que eu passe para crente, que eu me converta. Para qual igreja que eu vou? Qual é a certa? Porque eu sei que vocês não concordam uns com os outros. Eu já vi descrentes dizendo isso para mim, porque eles mesmos enxergaram que cada igreja quer pregar uma coisa diferente da outra, para tentar prender as pessoas ali e nada mais. Isso é jugo. E sabe o que eles estão fazendo? Estão pecando. Por isso Pedro disse aqui no versículo 10: por que tentais a Deus? Lembram de Jesus citar para Satanás, no momento das tentações? Jesus disse em uma daquelas tentações: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Vocês foram comprados, lavados, salvos, libertos pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus. Uma vez que Jesus fez por vocês algo tão sobrenatural, quem sou eu para vocês chegarem aqui e eu querer colocar sobre vocês uma lei que eu mesmo inventei? Essa lei foi que salvou vocês? Essa regra denominacional foi que salvou vocês? Foi que tirou vocês do império das trevas? É isso que as igrejas fazem. Pegam as pessoas que Jesus salvou, porque elas não têm poder de salvar ninguém. Pegam as pessoas que Jesus salvou e impõem sobre elas julgos, doutrinas, costumes inventados pela igreja, para que essa pessoa não tenha mais a cara do evangelho, não tenha mais a cara de Jesus, tenha a cara da denominação. Levante a bandeira da denominação. Nós não temos denominação, nós temos um nome, e esse nome é Jesus. E por isso Pedro pregou em Atos 4:12: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E tem muita gente por aí iludida, que fala assim: eu estou nessa igreja porque essa igreja tem 100 anos, porque essa igreja tem 200 anos, eu me sinto salva nessa igreja. Que pena. Esse sentimento é falso, porque os sentimentos da alma são falsos, o coração é enganoso.
eu me sinto salva nessa igreja porque ela é confortável, as luzes são boas, o som é bom, a banda é boa, o ar-condicionado é excelente, o microfone é bom, o pastor é bonito, usa roupas bonitas, e eu fico lá, e as pessoas que vêm são tão bonitas, todo mundo vem tão bem vestidinho, eu me sinto bem nessa igreja. Espero que se sinta bem no inferno depois também, porque isso não significa nada de Deus. O que significa ser igreja de Deus é a graça, a fé e a palavra. Amém, amados? E por isso que o Senhor tem nos ensinado essa palavra. Palavra de graça, palavra de fé, palavra de Deus. Palavra de conhecimento de Deus. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.